Abra tua Bíblia aí comigo. Eu vou ministrar uma outra palavra, diferente da que eu ministrei no culto anterior, para que você depois pegue a pregação do culto anterior e medite nela também. E não é sempre que eu posso estar aqui, então eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado como igreja, como ministro, e oro para que seja bênção na sua vida. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Né? Deixa eu colocar a versão suas aqui, põe aí, DJ. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Diga comigo, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Dá um glória a Deus comigo aí. Mas os olhos deles foram impedidos, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, que eu chamo de Cleo, diga comigo Cleo, né? Tinham dois, mas está falando do Cleo, a gente não sabe o nome do outro, né? Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, eles falando com Jesus, né? Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Mantém no versículo 26, volta lá, DJ. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Vou ler de novo. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que lhe constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Vem comigo, videira, vem comigo. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com Cleo e o outro que a gente não sabe o nome. Vamos lá, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Pode aplaudir o nosso Senhor por essa realidade. Dá um glória a Deus aí nessa tarde maravilhosa. Quem crê que Ele é Deus de vida, diga glória a Deus.
No dia em que Jesus ressuscitou, Jesus não andou pelas ruas de Jerusalém. No dia em que Jesus ressuscitou, Jesus trabalhou. No dia da ressurreição de Jesus, quando ele venceu, quando ele tomou as chaves da morte, está comigo aqui, igreja? No dia em que ele abriu o sepulcro, no dia que ele saiu para fora, glorificado, sabe o que Jesus fez? Jesus foi para o meio de uma estrada empoeirada, 11 quilômetros de Jerusalém, atrás de 2 que o tinham abandonado. Muitos de nós pensamos que a glória da ressurreição seria Jesus subir no alto de um pináculo do templo, seria Jesus realmente entrar lá no Santo dos Santos e falar: eu disse, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou aquele que é glorificado e venceu a morte. Mas não, Jesus não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. A tua atitude é atitude de resgate, a tua atitude é atitude de conquista, a tua atitude é de ir atrás. Nós estamos aqui porque um dia Ele veio atrás de nós, nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. No dia em que Jesus ressuscitou, Ele foi a caminho de Emaús. Eu amo esse silêncio. Ele foi atrás daqueles que o haviam deixado. Você pode até deixar Jesus, mas Ele não vai deixar você. No dia em que Jesus ressuscitou, Ele buscou o que tinha de mais precioso, aqueles que andavam com Ele, aqueles que já passaram por Ele, aqueles que estavam perto dEle. Aquelas mulheres chegaram a ver, os discípulos foram conferir, mas enquanto eles pensavam, Jesus estava numa estrada empoeirada, 11 quilômetros. Eu não sei quantas vezes na sua vida você fez a caminhada de 11 quilômetros, mas no dia em que Jesus ressuscitou, Ele trabalhou e Ele caminhou 11 quilômetros. Eu sei que com Costa Neto Ele caminharia até mais. Eu falo pelo atleta que seu pastor é, não é porque ele ia desviar não, posso ouvir um amém aqui? E Jesus caminhou com eles, e a palavra de Jesus para eles não foi apontar um dedo e dizer: por que vocês estão indo embora? Porque todos nós, quando temos uma decepção e uma tristeza, a primeira coisa que a gente pensa, muitas vezes é: eu vou voltar para Emaús. Deixa eu ligar para aquele amigo que eu não liguei mais. Deixa eu ligar para aquela ex-namorada que eu não ligo mais. Deixa eu ligar para aquele ex-namorado, aquele meu ex-noivo, eu vou ligar para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui nessa tarde, Deus me traz aqui para isso. Você pode estar até indo a caminho de Emaús, mas Jesus já está te resgatando nessa tarde. Quem crê que Ele é Deus de resgate, dá um glória aí comigo nessa tarde. E Jesus não chegou apontando o dedo e dizendo: fracos. Por que Jesus chegou para eles primeiro dizendo o quê? O que está pegando? Você sabia que Deus quer saber o que está no teu coração? Jesus já chegou neles dizendo o quê? O que está acontecendo? Fala comigo, o que foi? Muitas vezes nós queremos fazer um rodeio, dar voltas, sendo que Jesus já está ao nosso lado dizendo: fala comigo, o que aconteceu? Abra o teu coração. Eles abriram o coração e a força da decepção é tão grande, a força da mágoa, da tristeza, da falta da realização daquilo que você esperava. Eles falaram isso: nós esperávamos que Ele fosse a redenção, nós esperávamos, mas enquanto eles ainda falavam nós esperávamos, a esperança estava do lado deles. Não perca a sua fé, não perca a paciência. Diga para quem está do teu lado: vá até o fim. Porque qual foi a palavra de Jesus para eles? No terceiro dia, eu vou ressuscitar. Nós muitas vezes, nós vivemos esse tempo macabro do sábado. Nós não esperamos até o fim. Chega o sábado, chega a escuridão, sendo que Jesus disse: espere até o terceiro dia. Até as mulheres falaram com eles: olha, está vazio, nós vimos. Mas eles não acreditaram. Mas Jesus é o Rei da esperança. Ele vai atrás até daqueles que o abandonam, daqueles que se perdem. Ele fez isso no primeiro dia da sua ressurreição videira.
E depois deles falarem tudo, porque você sabe que Deus quer que você fale. Às vezes a gente pensa que a gente só deve falar com Deus palavras de fé, mas Deus também quer ouvir a verdade que rasga o nosso coração. Não tem nada que dói no teu coração que vá ferir ou que vá surpreender a Deus. Deus é maior do que nossas feridas. Deus é maior. Jesus chegou perguntando: o que está acontecendo? O que está pegando? Pode falar comigo, eu quero saber o que está acontecendo. E eles falaram tanto que estavam até evangelizando Jesus. Mas Jesus então começa a decorrer, a falar desde os profetas, onde chega um momento chave, onde aqueles homens ouvem Jesus falar, e Jesus diz: eu preciso seguir adiante. Mas eles falam a palavra-chave, eles dizem para Jesus: Jesus, faz o seguinte. Jesus não, né? Senhor, não vai embora não, entra aqui na nossa casa e come com a gente. Você entende a força do dizer: entra na nossa casa? Uma coisa é Jesus caminhando do lado deles naquela estrada empoeirada de 11 quilômetros. Outra coisa é Jesus entrar na sua casa. Quem está comigo aqui nessa tarde? Fala para quem está do teu lado: deixa Jesus entrar na sua casa. Levanta a tua mão e fala: Jesus, entra na minha casa. Vai, entra. Entra na minha casa. E o que acontece quando Jesus entra? Aí quando Jesus entra, ele já entra na casa e ele toma conta da casa. Você não pegou o que eu falei? No momento que Jesus entra na sua casa, ele toma conta da sua casa. A palavra fala que Jesus, quando ele entra na casa, ele toma o pão e ele agradece. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Se você é convidado para ir para a casa de alguém, você não senta na mesa e já vai agradecendo e servindo o seu prato. Mas Jesus, quando entra na sua casa porque você chamou, ele vai tomar conta de tudo que diz respeito à sua vida. Quando Jesus entra na sua casa, ele toma o pão, ele toma o vinho, ele toma o suco, ele toma a coxinha, ele toma o que suco, não sei como é que chama aqui. Ele toma tudo. Jesus entrou. Tem que suco aqui em Fortaleza? Tem, meu Deus, que máfia. Açaí é melhor, né? Quando você convida Jesus para entrar na tua casa, ele toma a direção do que deve ser feito na casa. Ele tomou o pão. Ele agradeceu. Mas eu vim aqui para te falar essa palavra nesse momento. Que eles só reconheceram Jesus no partir do pão. Eles reconheceram Jesus porque eles viram, eu creio nisso, eles viram as marcas nas suas mãos. Palavras são importantes, mas atitudes revelam. Eles falaram que enquanto andavam com Jesus, o coração deles ardia. Mas quando Jesus sentou com eles à mesa e partiu o pão, ou seja, mais do que palavras, atitude, eles tiveram os olhos abertos. A gente tem muita palavra, mas o que prevalece é a atitude. O que prevalece é a atitude. E o que eles viram? Eu sou quarta geração de evangélicos. Meu bisavô era pastor, né? Subia no lombo do cavalo, eu falo isso sempre. Bíblia de um lado, revólver do outro. E era isso aí mesmo. E eu cresci na igreja e muitas vezes eu ouvia, e eu pensava comigo sentado no banco, como bisneto de pastor, a gente pensa muita coisa, porque a gente ouve muito sermão, muito tempo. E uma das coisas que eu pensava era: se Deus é o Deus que cura e sara completamente, por quê? Por que deixar as marcas? Mas um dia eu tive essa revelação, que para mim mudou a minha vida e a minha caminhada com Deus. O evangelho não é estética. Deus faz questão de deixar as marcas.
Tem muita gente querendo colocar um silicone gospel aí. Querendo fazer um implante capilar gospel. Tem muita gente querendo tirar uma cicatriz. Mas eu vim te falar aqui nesse dia. Cicatrizes, sim. Feridas, não. Diga para quem está do teu lado, cicatrizes sim. Feridas não. Diga alto comigo, cicatrizes sim. Feridas não. Mais uma vez, cicatrizes sim. Feridas não. O que Jesus mostrou para aqueles discípulos, o que Jesus mostrou para aqueles rapazes que estavam do lado dele, porque era o Cléo, né, o Cleopas, o Cléo, e o outro, sempre tem o outro, que é o outro. Ou vão fazer isso? Vão. Ou vão fazer não sei o quê? Aham. Sempre tem aquele que está só do lado. Então era o Cléo e era o outro. Aham. Né? Ah, vamos embora, Jesus não vai ressuscitar nada. Vão. Né? Aí um falou com o outro, você viu? Ele, vi. Jesus fez questão de mostrar para eles, não as feridas, mas a cicatriz. Porque a ferida, vem comigo, videira, a ferida foi sarada na cruz do Calvário. A ferida foi fechada na cruz do Calvário. Talvez você está aqui nesse dia com feridas. Eu quero te dizer, Ele vai fechar essas feridas. Ele vai fechar e vai fazer questão de deixar as marcas. Ele vai deixar as marcas, para que você olhe, para que os outros olhem. Jesus fez questão de mostrar ao partir do pão. Eles viram as cicatrizes. Jesus não partiu o pão dizendo, eu sofri tanto, não. Ele partiu, e a palavra fala que, ao partir do pão, os olhos deles foram abertos, e logo ele desapareceu. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor por isso? Vai lá, DJ, vem comigo lá em João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 19, João 20, 19, quem está crendo nessa palavra? Ele vai fechar as feridas hoje. Ele é Deus de cicatrizes, Ele não é Deus de ferida. Ele vai fechar essas feridas, chega, aleluia. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, porque o Cléo e o amigo do Cléo, o que eles fizeram? Eles andaram 11 quilômetros, e eles voltaram 11 quilômetros no mesmo dia. Para te dar essa energia, só Jesus. Está comigo aqui? Quando você se arrepende daquele caminho errado, arrependimento é mudar de rota. Eles não apenas foram num caminho errado, mas eles logo voltaram, e eles voltaram para esse lugar, ó. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Olha, dá para entender isso aqui? Você pode até trancar a porta, mas Jesus aparece no meio. Vem comigo, videira. Eles estavam com a porta trancada, todo mundo quieto, com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles. Jesus, ele ressuscitou da morte com sede de resgate. Nós estamos aqui porque existe uma sede de resgate no coração de Jesus por cada um de nós. Recebe essa palavra aqui nessa. Existe uma sede de Jesus por nós tão grande que ele, olha como ele trabalhou nesse dia. Andou 11 quilômetros. Depois a gente não sabe o que ele fez, mas e no outro dia, volta lá, DJ. Não, 19. É isso? Pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E veja qual foi a atitude de Jesus. Versículo 20. Tendo dito isso, o que Jesus fez? A atitude de Jesus foi mostrar as cicatrizes. Nós vamos viver um evangelho saudável quando nós paramos de esconder as nossas cicatrizes. Nós vamos viver uma vida feliz, livre, quando pararmos de bancar uma vida de santões, santarrões, e entendemos, eu tive feridas, era para eu estar completamente pregado numa cruz,
Mas teve alguém que se pregou na cruz por mim. Teve alguém que tomou minhas feridas, tomou as minhas dores, tomou as minhas enfermidades, tomou os meus pecados, e Ele agora me sarou. Eu tenho cicatriz, eu não tenho ferida. Jesus chegou e mostrou as marcas daquilo que vence a ferida. O Evangelho não é o Evangelho de ferida, é o Evangelho de cicatrizes. Está fechado, bata na mão de uns 4 do teu lado e diga para ele: está fechado, está fechado, está fechado, está fechado. Não tem esse negócio de ferida aberta não, videira, está fechado, Jesus levou sobre si, está fechado. Vamos virar essa página da nossa vida. Para de sangrar nessa tarde, para de sangrar, deixa o seu casamento parar de sangrar, deixa o seu ministério parar de sangrar de uma vez por todas, deixa os teus sonhos parar de sangrar, porque o que Ele tem para a tua vida é cura, é restauração, é propósito, e Ele vai deixar as marcas, porque o Evangelho não é um Evangelho de estética, Ele é um Evangelho de marcas. Deus deixou as marcas no seu Filho, para deixar também em nós a marca daquilo que nós vencemos em Cristo Jesus. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Não tenha vergonha das suas marcas. Versículo 24. Vem comigo, põe lá, DJ. João 20, versículo 24. Muita gente fala de Tomé, né? Ah, Tomé, cara, Tomé não cria. Pô, Tomé, cara, você tá igual Tomé. É muito fácil a gente ler o livro e julgar por aquilo que a gente lê. É muito diferente a gente fazer parte do livro. Quantos de nós estamos aqui nesse auditório hoje, ou pela internet, e a gente olha o passado da nossa vida e a gente fala: hoje, eu faria diferente. Eu teria feito diferente. Só eu ou mais alguém aqui? Então não julgue ninguém que está na palavra, porque a gente julga daquilo que a gente lê. Não julgue o livro por aquilo que você lê. Tenta fazer parte daquilo que eles viveram. Olha o que Tomé disse. Tomé, chamado Dídimo, é o Didi, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. É lógico, os caras trancaram a porta toda. Tentou entrar, não conseguiu. Vão comigo, vamos lá. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse. O que ele disse? Nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, eu não crerei. Versículo 26, aleluia. Uma semana depois, fala comigo, uma semana depois. Querido, pode parecer que está demorando um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, mas Jesus vai sempre se revelar para nós na hora certa. Uma semana depois, mais tarde, os seus discípulos, como é que eles estavam? Outra vez ali, e Tomé com eles, estavam trancados. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou no meio deles de novo. Aleluia. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha o que Jesus fez. Vem comigo, videira, 27. Aleluia, Jesus é top. E Jesus disse a Tomé, já chegou falando assim: Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus quer mostrar cicatrizes. Vem comigo, igreja. O 5 é o número da graça. É graça. Todas as marcas de Jesus revelam a graça. 1, 2, 3, 4, 5. A graça é revelada nas cicatrizes. A graça é revelada ao vencer a morte. Vem comigo, videira, pega isso aí, mastiga essa carne comigo. As 5 marcas de Cristo são a revelação de que a graça de Deus nos faz prevalecer contra a morte, nos faz prevalecer contra o pecado, nos faz prevalecer contra as feridas abertas. Nós estamos aqui nessa tarde crendo que o que Deus tem para nós não são feridas, são cicatrizes. Fique em pé no teu lugar se você crê nisso e vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, Ele te chama para uma vida sarada.
Ele te chama para uma vida curada. Aqueles discípulos caminhavam em 11 quilômetros. 11 quilômetros de desespero, de frustração. Mas no dia em que Jesus ressuscitou, cara, Ele foi atrás daqueles que o abandonaram. Ele foi atrás deles para revelar para eles as cicatrizes, as marcas. É hora de fechar suas feridas. É hora de olhar para elas e dizer: você e eu não entendemos muitas vezes porque fomos feridos, traídos, abusados. Mas nós temos a convicção que a cruz de Jesus transforma essas feridas em cicatrizes. A gente não consegue entender porque tantas coisas ruins podem vir na nossa vida, mesmo com nossas escolhas. Mas nós podemos ter a certeza: Ele levou sobre si, Ele tomou. E assim como Ele, no seu primeiro dia de ressuscitado, Ele em nenhum momento escolheu revelar feridas, trazer à tona por que o traíram, por que o machucaram. Jesus chegou para todos, mostrando as suas cicatrizes. Meu Deus, Jesus caminhou 11 quilômetros para pegar aqueles dois que o haviam abandonado e dizer para eles: olha aqui, o poder do papai é maravilhoso, ele tira as feridas, ele transforma em cicatrizes. Seja qual for a ferida do teu coração, hoje Ele vai fechar. Hoje Ele é poderoso porque Ele levou. E essas marcas você vai sempre olhar e dizer: Jesus levou, Jesus carregou. Eu posso sim ter tido feridas grandes, mas elas se tornam a partir de hoje meras cicatrizes, meras cicatrizes, meras cicatrizes. Cicatrizes sim, feridas não. Erga suas mãos aos céus e vamos orar. Ele levou sobre si, Ele tanto nos amou, Ele foi até nós e as suas marcas mostrou. Ele sofreu, Ele rasgado e aberto foi, Ele venceu e as feridas fechou. Ele se revela para nós nesse dia, revela as marcas, não revela feridas. Ele é Deus que sara, Ele é Deus que fecha aquilo que foi ferido, rasgado, aquilo que foi pregado, aquilo que foi acusado. Ele é Deus que fecha, fecha a ferida, fecha a ferida. Seja curado, seja curada, seja curado, seja curada pelo nome de Jesus agora. Fecha, Deus. Ore comigo dizendo: Jesus, eu creio em teu sacrifício e eu viverei a partir de hoje. Cicatrizes sim, feridas não. Eu tomo posse da tua cura. Assim como o Senhor mostrou as cicatrizes, eu caminharei entendendo que o Evangelho não é estética, o Evangelho é salvação. Coloque a mão no teu coração agora. Talvez você está aqui essa tarde e você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus. Ou você pode ter feito uma oração um dia, se desviou, se afastou.
Não é entregar a vida a pastor, prédio, mas você fala: André, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Essa é a oração mais importante dessa tarde. Por isso, você que está aqui diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Quando eu disser 3, levante sua mão, eu quero orar com você. 1, 2, 3, levante a sua mão, não abaixe. Isso, levante, não abaixe. Fale: eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para Ele. Pode levantar sua mão, não abaixe, pode levantar, isso mesmo, isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São muitas vidas, levante mesmo. Eu quero ver você, vamos orar juntos, juntamente com toda a igreja. Eu oro por você, nós vamos orar juntos. Ore comigo, você que levantou a sua mão, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto, e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eternamente eu sou Teu. Eu creio, Jesus, que a partir de hoje eu caminharei, cicatrizes sim, feridas não. Amém. Amém. É um brado de louvor a Ele, videira. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.